Tudo se complicou quando Alfredo morreu. A família viveu durante muitos anos em perfeita união e paz. Alfredo, o pai da família, trabalhava como motorista de aplicativo o dia todo e de noite, quando chegava em casa, dividia sua atenção com sua esposa, Amanda, que chegava mais cedo do que ele da escola onde trabalhava como professora do ensino médio, e seus dois filhos, Lucas, de 15 anos, e Stephanie, de 12. O jantar era o momento mais feliz, pois todos conversavam sobre o dia, riam, discutiam sobre diversos assuntos, planejavam alguma viagem para o fim de semana. A noite sempre terminava com eles assistindo televisão e falando mal de alguma celebridade. Era uma rotina. Era assim que eles viviam. Foi assim que pai e mãe ensinaram seus filhos. Certo dia, antes de saírem para trabalhar, o casal recebeu uma visita um tanto inusitada em sua porta. Uma velha com cabelos grisalhos e muito crespos, a pele suja e brincos de argola em suas orelhas. Seus olhos alucinados pulavam de um para o outro, como se escolhessem quem seria sua vítima. Antes que o casal fizesse qualquer pergunta, a velha ergueu um dedo enrugado e apontou para Alfredo, mas olhava para Amanda. Preste atenção, meu rapaz, pois o sol só nasce uma vez por dia, assim como a lua só aparece uma vez por noite, isso quando aparece. Hoje, contudo, não haverá lua, apenas sol. A voz da velha era rouca e insensata, mas havia convicção, pelo menos para ela. Então ela inverte, aponta o dedo para Amanda e olha para Alfredo. A caranguejeira carrega os filhotes em seu abdômen e então os alimenta com seu parceiro morto. Ela não é venenosa, mas é traiçoeira e ardilosa. Depois de dizer tais palavras para o casal, a velha vira e vai embora como se nada tivesse acontecido. Amanda e Alfredo se olham assustados e depois caem na gargalhada. Mas antes que a porta de sua casa pudesse ser fechada, a maré de desgraça se levantou contra o bondoso e atencioso pai. Lucas descia apressado do quarto quando tropeçou numa boneca da irmã que estava no caminho, deixando o skate cair de sua mão e rolando escada abaixo. Alfredo estava de costas para o filho, mas quando ouviu o som do skate, virou-se para ver o que acontecia. Contudo, não foi rápido o bastante. O meio de transporte do filho veio de encontro à canela do pai, parando de modo abrupto a gargalhada em que ele e a esposa estavam há poucos segundos. Alfredo gritou de dor enquanto a esposa o amparava. Lucas desceu correndo as escadas pedindo perdão ao pai e Stephanie veio da cozinha para saber a origem de tanta gritaria àquelas horas da manhã. Apesar da dor que sentia na canela, não foi o bastante para que ele tivesse que ficar em casa ou ir ao médico. Durante alguns minutos ele ficou mancando e isso preocupou Amanda, mas o marido tratou de acalmá-la e dizer que estava tudo bem, que conseguiria trabalhar sem nenhum imprevisto, pois fora só uma esqueitada na canela, algo que ele já levara várias vezes em todos os anos em que o filho andava de skate. A esposa não se convenceu, mas confiou que o marido não faria nada estúpido. Mas o marido fazer ou não algo estúpido não era o real problema. Depois de deixar os filhos na escola, Alfredo ligou o aplicativo e esperou a primeira corrida. E ela não demorou a cair, mas ele não chegou até o seu destino inicial. Enquanto dirigia para buscar o passageiro, subitamente a dor em sua canela pelo acidente mais cedo com o skate do filho se acentuou a tal modo que o fez apertar com força o acelerador do carro, bem na hora quando estava em cruzamento e o farol estava fechado para ele. Um caminhão que vinha em alta velocidade atingiu o carro em cheio, jogando-o contra um poste. Alfredo morreu na hora. 2 semanas depois do acidente, Amanda e seus filhos ainda estavam abalados e abatidos com a perda repentina do pai. Contudo, algo de maligno brotava e sussurrava na mente da mãe. Algo nefasto e doentio. Um pensamento que extrapolava todo e qualquer sentimento materno. O sussurro a induzia aos pensamentos de vingança. Os pensamentos a conduziam a fazer coisas que em outras épocas jamais pensaria ou faria. Naquele dia, quando se aprontava para ir à escola, Stephanie se deparou com suas roupas sujas de sangue. Ao vê-las, ela arregala os olhos e se afasta do armário como se aquele sangue pudesse se agarrar a ela e sujá-la também. Entrando às pressas no quarto do irmão, ela se depara com o mesmo olhando congelado para o seu guarda-roupa. Suas roupas também estavam sujas de sangue. Ambos se encaram com medo. Quem teria feito aquilo e por quê?
Quando se viraram para descer e contar para sua mãe, ela estava parada na porta do quarto com os braços cruzados e um sorriso maligno nos lábios. Seus olhos pareciam vítreos e sem um pingo de amor ou compaixão. Lucas puxou a irmã para trás de si enquanto olhava para aquela mulher que por 15 anos chamava de mãe, mas agora tinha dúvidas se era ela ainda. Amanda entra no quarto com passos ébrios. Seus cabelos loiros e compridos estavam há 2 semanas sem pentear e caíam de modo assustador à frente de seu rosto. Eu preparei o café, crianças, disse ela com uma voz que estava longe de ser amável. Desçam para tomá-lo, senão vai esfriar. Amanda vira de costas e sai do quarto a passos lentos e robóticos, arrastados. Ela ainda usava a camisola de dormir. Lucas e Stephanie estavam assustados e tinham medo de descer para a cozinha, mas estavam com mais medo ainda de contrariar aquele ser que se parecia com sua mãe. Então desceram para a refeição mais importante do dia. Na cozinha, um cheiro de carne cozida impregnava o ar. Uma jarra de suco de uva estava sobre a mesa e Amanda se assentava na cabeceira dela, onde sempre se sentou nos últimos 10 anos. Ou desde quando Lucas se lembrava, mas alguma coisa em seu sorriso não estava certo. Não era o mesmo sorriso de quando ele estava no quarto poucos minutos atrás. Era pior, muito pior. Seus olhos eram loucos, insanos. Ela cortava a carne e dividia entre os pratos de seus filhos de modo metódico. Os irmãos a olharam assustados e perguntaram para a mãe se ela estava bem, ao que ela responde que sim, apenas com leve balançar de cabeça, mas sem contato visual. Stephanie perguntou com a voz trêmula por que ela estava servindo carne às 6h25 da manhã. Estava longe do almoço ainda. Dessa vez, Amanda levanta os olhos e encara os filhos assustados, como vira-latas nas festas de Ano Novo. Hoje o café é especial, é em homenagem ao papai. A voz dela assustou mais ainda as crianças. Definitivamente, aquela não era mais Amanda. Lucas e Stephanie sentaram-se e aguardaram apavorados serem servidos pela carne que cheirava e impregnava o ar. Eles não conseguiram distinguir qual era. Tanto o cheiro quanto a aparência eram diferentes de todas as servidas naquela casa. Quando Amanda colocou um pedaço de carne nos pratos e um copo de suco ao lado, seu sorriso era quase gentil e amável, mas havia uma malícia que brilhava em seus olhos como a luz de um peixe pescador atraindo suas vítimas, Lucas e Stephanie, para depois os devorar. Pode parecer perverso e mau, mas era isso que passou pela mente de Lucas. Enquanto a irmã cortava a carne em seu prato para se servir, uma fagulha de medo iniciou um incêndio no coração de Lucas. Pensamentos perturbadores, ideias insanas, coisas bizarras. Olhando para aquela mulher que se dizia ser sua mãe, sua aparência que mudara em 2 semanas, a falta de afeto que antes sobrava, a falta de amor que outrora havia em excesso, o olhar que esperava algo de ruim acontecer. Não era a mesma mulher, não era mais a mamãe. Aquela mulher precisava de ajuda urgente. Mamãe, você precisa de alguma coisa? Perguntou Lucas com uma voz que indicava o medo que sentia. Amanda, ao olhar para o filho e perceber que não havia tocado na carne em seu prato, expressou seu descontentamento com o filho. Ela levanta-se de repente da mesa e anda até ele de modo raivoso e o encara a poucos centímetros. Lucas sentiu o estômago pesar 1 tonelada. A cor fugiu de sua face. Um bafo podre e azedo saía da boca de sua mãe. Sim, meu filho. Mamãe precisa de uma coisa. Que vocês comam logo para irem à escola. Vocês não querem chegar atrasados, querem? Lucas balançou a cabeça fracamente, mas nítido. Enquanto cortava a carne em seu prato, Stephanie já estava na 2ª garfada e o gosto dela era diferente. Ela era mais dura, mais forte. Mamãe sorria de modo perverso e maligno. Observava seus filhos como se fosse um experimento científico. Sabia que após o acasalamento, a caranguejeira mata o parceiro e o dá de comer para os filhotes assim que nascem? Perguntou Amanda como se fosse realmente um assunto interessante para o café da manhã. Nesse ponto, Lucas, que tinha um garfo a caminho da boca, arregala os olhos e para a mão no ar. Olhando para a mãe com os olhos arregalados e suando frio, ele pressente algo terrível. Poderia ser apenas um pressentimento, mas... Mãe, que carne é essa? Lucas gaguejava de medo.
Stephanie olha para o irmão sem entender, então olha para o prato tentando identificar a carne que comia, fosse pelo gosto ou pela aparência, mas não foi capaz. Amanda apenas sorri. Ela apenas sorri e olha para o filho como se estivesse passando uma mensagem telepática para ele. A resposta à sua pergunta. Seu sorriso era diabólico, maligno, perverso. Seus olhos destilavam maldade. Lucas sabia que carne era aquela. Ele solta imediatamente o garfo e se levanta da cadeira, empurrando-a para trás e a derrubando. Sua irmã não entende o surto, mas percebe que algo está muito errado. Contudo, já era tarde demais. Lucas olha para sua irmã e estava pronto para lhe dizer que a carne que lhes fora servida naquela manhã não era uma carne qualquer, mas a carne de seu pai. A caranguejeira mata o parceiro e o dá de comer para seus filhotes assim que nascem. As palavras atingiram a mente de Lucas como uma tijolada. Mamãe estava de pé atrás de Stephanie, com uma faca em mãos. Quando ele pensou em fazer alguma coisa para deter a louca, ela atingiu a filha nas costelas, que abriu a boca para gritar, mas não foi capaz. Amanda atingiu a filha mais uma vez e Lucas não teve coragem de ficar para assistir o assassinato. Então fugiu para salvar pelo menos sua própria vida, visto que a da irmã já estava encomendada a Deus. Enquanto corria, o som das facadas lhe acompanhavam como um fantasma. O som da morte era o único a ser ouvido na casa outrora tão viva. Quando chegou na porta para sair, deparou com ela trancada e nenhuma chave por perto. Sua única saída, então, era pela janela do seu quarto. Quando chegou lá, deparou-se com ela também trancada. Na verdade, ela estava selada, de modo impossível a ser aberto, a menos que ele tivesse um martelo, algo que, óbvio, não tinha. Ao virar-se para sair do quarto, Amanda estava lá, o esperando. Os cabelos bagunçados caíam sem vida ao redor de seu rosto pálido e perverso, psicótico, seus olhos doentios almejando a morte. A faca em suas mãos, suja com o sangue da irmã, pingava no chão, maculando o lar feliz. As lágrimas rolaram pelos olhos de Lucas de modo doloroso. Ele via a morte se aproximar. Era apenas questão de tempo até ela o ter em seus braços. Seu coração acelerava compulsivamente, suas mãos suavam. Falar com aquela mulher era tão útil quanto conversar com um leão faminto nas savanas africanas. Mamãe avançou inesperadamente contra o filho, mas ele conseguiu agir por instinto e se desviou dela e fugiu de volta para o andar de baixo. Ao olhar para a cozinha, Stephanie estava inclinada sobre a mesa. Uma poça de sangue se acumulava ao redor de sua cabeça e no chão, onde ele pingava, da toalha outrora branca, outra poça se formava. Quando chegou na porta novamente, não perdeu tempo e a chutou na altura da maçaneta. A sorte era que ela abria para fora, então seria mais fácil arrombá-la. No terceiro chute, ela cedeu e abriu. Do lado de fora, uma senhora olhava para ele de modo frenético. Ela era velha, uma velha com cabelos grisalhos e muito crespos, a pele suja e brincos de argola em suas orelhas. Seus olhos alucinados estavam em expectativa. Lucas olha para ela e estava prestes a pedir ajuda, mas sentiu uma dor aguda em suas costas. Ao lado de sua cabeça, em sua orelha direita, o bafo quente de mamãe diz suas últimas palavras. Mande lembranças para o papai. A dor da faca torna-se negra quando Amanda torce ela em suas costas. Lucas não teve tempo nem mesmo de gritar ou se agoniar. A morte o tomou pela mão e o carregou dali, como mamãe costumava fazer quando era criança. Seu corpo inerte, já sem vida, cai no chão e o sangue escorre de seu corpo empoçando ao seu redor. Amanda senta-se na escada de sua porta enquanto a velha simplesmente vai embora ao som das viaturas que se aproximavam da casa. Mamãe tem seus olhos vidrados, fixos no nada. Suas mãos sujas com o sangue de seus filhos estavam mansamente repousadas em suas pernas. Sua mente perturbada com lembranças de algo que nem mesmo ela saberia explicar. Na verdade, ela não teria capacidade de dizer uma palavra sequer com lucidez. Sua sanidade há muito já tinha ido embora. Alguns policiais passaram por ela entrando na casa. Outros se aproximaram com cautela e afastaram a faca dela. Mas Amanda não parecia representar nenhum tipo de perigo. Não mais. Uma policial se abaixa diante dela e pergunta o que aconteceu. Apesar de estar olhando para a policial, a mulher não a via. Não.
Sua mente estava muito longe, mas ela conseguiu dizer uma última coisa antes que fosse levada. Eu os matei. Por causa deles, papai morreu. Mas eles comeram papai. Então tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu cuidei bem deles, pois é isso que eu faço. É isso que mamãe faz.